Meu nome é Guilherme. Meu nome é Poliana. E vamos ler um cordel sobre a história de São Felipe. Hoje vamos conhecer um lugar especial. Seu nome é São Felipe, povoado de Tremedal. Sua história traz mistério no seu contexto geral. São Felipe já foi dado o distrito de Condeúva. É mais velho que Tremedal, parece coisa absurda. Mas já diz as profecias, com o tempo as coisas mudam. Dos povoados vizinhos, São Felipe destacou, pois cada dia que passa vem sempre evoluindo, e o que o povo mais gosta é das feiras de domingo. Na política de São Felipe sempre tem seu defensor. Muitos aqui se passaram, cada um com seu valor. E atualmente temos Orlando como nosso vereador. São Felipe se destaca também a educação. Etelvino e Dalvadizio começaram essa missão, ensinando os alunos com muita dedicação. A escola de São Felipe vai do pré ao 9º ano, e cada dia que passa o ensino vem melhorando. Professores se dedicam e alunos vão se destacando. A saúde antigamente era bem rudimentar, só tinha posto de farmácia para o remédio receitar. Hoje tem o PSF com vários profissionais para do povo cuidar. São Felipe é terra boa, de povo trabalhador. Para garantir seu sustento, se reinventa como for. E assim vão ganhando a vida esse povo lutador. São Felipe também é sinônimo de alegria. São Felipe de Açúcar, a terra que contagia. E o forró do São João vai até o raiar do dia. Agora presta atenção na história que vou contar da igreja de São Felipe. Muitos já ouviram falar. Essa igreja que já é patrimônio do lugar. Os tropeiros que acamparam ali pela região deixaram a imagem de São Felipe no chão. E os moradores da época já criaram devoção. Resolveram construir uma capela para o santo, na entrada do povoado, para chamar a atenção. E foram buscar madeira nas margens do rio Gavião. Acontece que os bois que traziam as bagagens, certo ponto ajoelhou, e não seguiram a viagem. E o povo logo pensou que era sinal da imagem. Então construíram o templo, naquele dito lugar. Ninguém sabe a data certa para a morte poder contar. Mas em 1862 foi feita uma reforma lá. Adolfo Roriz da IPEC afirma que a construção tem mais de 200 anos. É para se ter uma noção. Datados de 1830 e 1835, tem 2 lápides no salão. Essa história é intrigante e vale a pena conhecer. Ela não termina aqui, ainda tem muito a saber. Fiz um pequeno resumo só para informar você. Agora vamos despedindo, peço a sua atenção. São Felipe é um lugar de cultura e tradição. É uma pedra preciosa no meio desse salão. Professora Sandra Mara, venho parabenizar por essa iniciativa dessa história registrar. Esse documento mostra a importância do lugar. Autor Bruno Meira. Bem, hoje eu estou aqui com o senhor Laércio Silveira. Ele é natural de São Felipe, ele saiu de lá quando tinha apenas 3 anos de idade, e hoje o senhor Laércio ele vai estar contribuindo com o nosso projeto da Escola Municipal Leonel Pereira II, onde a gente fala e trata sobre um pouquinho da história desse povoado. Então, seu Laércio, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como surgiu esse povoado, em relação ao bioma, qual é o bioma predominante, e também o que é interessante é que o senhor falou comigo que o senhor tem interesse em fazer, em estar escrevendo aí um livro sobre esse povoado. Então, o senhor, por favor, pode estar passando essas informações para os nossos alunos, para os nossos professores, e também que vai ficar registrado para a história daquele pessoal que ali habita, não é? Então, mais uma vez, bom dia e obrigada, viu, senhor Laércio? Bom dia, Sandra, é um prazer receber você aqui. Quando se fala do povoado de São Felipe, quando se fala bem, eu aplaudo, né? Quando fala mal, eu defendo, porque foi minhas origens, as origens da minha família, né? E de outras famílias que eu conheço, que eram as famílias antigamente, né? Por exemplo, vou citar aqui uma coisa, que São Felipe, assim, ele cresceu, ele evoluiu muito na época, que quando teve a imigração, né? De pessoas de outras localidades. Então, a referência nossa muito lá, as origens nossas é de Jussiá, aqui na Chapada Diamantina, né?
Jussiá, perto de Rio de Conta, as nossas origens mais de lá. Então o povo daquela época lá ficava sabendo que São Felipe, né, era um lugar que tinha visão de crescer, né, de comércio, de viver, porque São Felipe já foi um entrocamento de comércio, né? Depois eu vou ter que contar a história dos tropeiros. Então o pessoal de lá veio para cá, desceu para cá, para a região de cá, do sudoeste, e naquela época o transporte não tinha, né, era caminhando a pé, era animal, essas coisas, né, carro de boi e tal. E quando desceram para São Felipe, essas origens dos nossos parentes, eles foram parar lá no Baeta, naquele localzinho, aquela localidade lá perto de São Felipe, vieram parar no Baeta. E estabilizaram lá, fizeram casa, foram morando e foi constituindo família. E aí foi que começou o lugar a crescer. Quando o pessoal começou a sair do Baeta, alguns veio para São Felipe, o lugar, que na época era, né, uma vilazinha pequena, ela começou a crescer, né? Eu não sei o que ano foi, porque São Felipe é bem antigo. São Felipe, pela história que eu pesquiso, deve ter aí no mínimo uns 3 séculos de ano, né? Mais ou menos 300 anos de existência. Eu acredito que por aí, né? O que eu vejo lá é o seguinte, é que com essa vinda desse pessoal para cá, São Felipe foi crescendo e essa região toda lá, abrangendo ali Tremedal, Belo Campo, Caraíba, Maiti, Janiquara, toda aquela localidade, ela pertencia à comarca de Condeúba. Então São Felipe, quando começou a crescer, se transformou em um distrito Condeúba, né? Foi montado um cartório lá, inclusive eu vou até pesquisar, localizar onde era esse cartório lá, né? Foi montado um cartório, então todas as pessoas que nasciam lá na região, que era batizado, tudo tinha que ser no cartório de São Felipe. Inclusive as outras cidades, tudo que era até bem maior. A cidade não, na época era também distrito, era vila, né? Bem maior que São Felipe, tinha que ir para lá. Isso assim é mais ou menos o início, né? E uma coisa que eu descobri lá é que São Felipe, na realidade, o nome não era São Felipe. Lá se chamava Saúde dos Campos. Era um nome que tinha colocado no lugar, porque quando São Felipe surgiu mesmo foi através de fazendeiros, coronéis, né? No passado, né? Foi eles que surgiu lá e começou a povoar a localidade, né? Então, esse pessoal mais antigo é que deu início lá e o nome era esse aí. Então, nós até tivemos lá na igreja onde tem a padroeira, né? Sim, sim. Nossa Senhora da Saúde. Exatamente. Então é por conta desse primeiro nome que o povoado se chamava Saúde dos Campos. Exatamente, porque tem uma historinha aí, né, desse cara, tem muita gente até hoje, no negócio da igreja da padroeira, tem muita gente até hoje que acha que o padroeiro lá de São Felipe é São Felipe, né? E na realidade não é, entendeu? Sim, sim. Na realidade não é, né? O padroeiro tem uma historiazinha aí do nome de São Felipe que foi devido aos tropeiros, né? Só um minutinho, só desligar. Bem, seu Laércio, como o senhor falou aí, não é, sobre a questão do primeiro nome, e aí depois surgiu o nome São Felipe, né? E por que surgiu esse nome São Felipe? Tem uma história aí da segunda pesquisa que eu fiz, né? Eu conversei com uma pessoa, até antes de falecer, uma pessoa de idade, né? E a história é a seguinte, que São Felipe era um entrocamento. E o que é entrocamento na época? Né? Era um ponto de comércio. Então, o que acontecia? Todas as coisas, mercadoria que falavam que vinha, que da época vinha de Salvador, né? Que lá não tinha, as coisas que lá não tinha, vinha de Salvador através de tropas. Então, o que acontecia? Salvador para São Felipe de tropa, quer dizer, não vinha a tropa de Salvador, né, que era muito longe, quer dizer, vinha de trem até Iramaia. A mercadoria vinha tudo de trem até Iramaia. Iramaia é perto de Tranhaçu, aqui, então não é longe aqui da localidade de São Felipe. Mas o que acontecia? Quando chegava em Iramaia, descia a mercadoria, era colocada em cima de lombo de novo, que aí gerava a tropa, né? Que no mínimo era de mais de 100 animais, na época, pela pesquisa. Não tem um número aproximado, mas o que acontecia? Esse senhor, que eu estou pesquisando, tentando localizar o nome dele, ele não era natural de São Felipe. Ele simplesmente, que ele viu a visão, alguém falou, ó, lá tem um futuro para você de comércio, né? Então, o que ele comprava toda essa mercadoria em Salvador,
Chegava em Iramar, colocava no burro, aí vinha a tropa aí por dentro, aí passando por estrada, não tinha carro, não tinha nada. Saía aí por Anagé, saía Caraíba, saía São Felipe. São Felipe era o ponto final, era o entroncamento. Chegava em São Felipe, colocava todas as coisas lá na praça, não tinha calçamento, não tinha aquele monte de casa, era tudo terra, né? Colocava as coisas lá, fazia tipo uma feira livre, né? Para aquelas mercadorias, que não tinha na localidade. Vamos supor, açúcar, tecido, remédio, né? Essas coisas não tinha lá, então eles traziam. O que tinha cá em São Felipe? Cá em São Felipe tinha feijão, tinha milho, né? Tinha as coisas que produzia na localidade, algodão, produzia muito algodão na região, né? Que é tanto que em São Felipe tinha uma usina de algodão. Então, essas coisas quando colocava lá, o tropeiro trazia, o pessoal levava lá, o que acontecia? O dinheiro, que na época era réis, não rodava, o dinheiro circulava, mas não era necessário assim, muito dinheiro para você comprar as coisas. O que você fazia? Chamava barganha. O que era barganha? Eu quero aqui 10 latas de querosene, quero 2 sacos de açúcar, quero aqui tantos metros de tecidos, de chita, né, que falava. Aí em troca o cara tinha o algodão, tinha o feijão, tinha o milho. Somava cá, o produtor somava o dele, somava o fornecedor. Se tivesse que dar dinheiro, não dava e estava feito um negócio, cada um ia ter seu produto para sobreviver, né? E ganhou dinheiro, circulava e ele ganhava com isso na venda de volta lá em Salvador. Então, quando os tropeiros chegavam em São Felipe, que eu te falei, esse chefe da tropa, ele era devoto de São Felipe, do santo São Felipe, ele era devoto. Então, ele tinha uma imagem de São Felipe, que essa imagem sempre está lá na igreja até hoje, né? Uma imagem até de madeira antiga. Essa imagem de São Felipe grande, o que acontecia? Essa imagem, toda vez que ele vinha, ele carregava aqui, na frente dele aqui, como chefe da tropa. Ele carregava como proteção dele, né? Eles achavam que São Felipe dava proteção para ele sempre que ele fazia essas viagens. Conclusão, depois de muitos anos ele viajando, que inclusive a igreja de São Felipe, quando ela foi construída, não tinha aqueles 2 salões lateral. Se você entrar lá, você vê aqueles 2 salões lateral lá, só a lateral ali, praticamente não tem nada. Era só a cúpula no meio. Aquele salão do lado foi construído na época exatamente para acolher os tropeiros, as pessoas que acompanhavam. Porque quando eles chegavam em São Felipe naquela época, eles dormiam no relento, né? Dormia lá debaixo de pé de árvore, no relento, no meio dos animais. Chovia, eles molhavam. Então, naquela época resolveram construir esse salão para hospedar ele. Mas resumindo aqui, então, essa parte aí. Depois de muitos anos, esse chefe da tropa, ele cansou, né? Porque você sabe que muitos anos, viagem longa, sofre, né? Ele resolveu parar de fazer essa viagem de tropa. E ele, em homenagem ao lugar, ele que não chamava São Felipe, ele deixou a imagem do santo na igreja. Ele falou, eu vou deixar aqui, em gratidão a esse pessoal daqui, vou deixar essa imagem na igreja. Porque lá, a igreja, a padroeira já era Nossa Senhora da Saúde, desde quando construiu. Então deixou o santo São Felipe, né, também junto com Nossa Senhora. Então tem um resumo mais ou menos disso aí, o porquê da tropa e o porquê que São Felipe depois passou a ser chamado São Felipe. Ok. Devido a esse negócio do tropeiro. Ok. Pois bem, senhor Laércio, o senhor falou para mim também aqui, né, em relação ao bioma predominante lá da região do povoado, que é o bioma da Caatinga. Da Caatinga, né? Não é considerado Caatinga. Inclusive, eu falo com meus amigos quando perguntam a minha orelhas que eu sou catingueiro, né? Isso. Apesar que eu moro numa cidade há muitos anos, mas eu considero catingueiro. Sim, então o bioma predominante é a Caatinga. E o senhor também falou que lá tinha uma usina, né? Como atividade econômica predominante naquela época, era uma usina que era beneficente, que algodão, trabalhava isso, com a produção de algodão. Naquela época produzia lá, assim, a produção comercial, né? Que tinha milho, feijão, que era o mais popular, né? Mas tinha outros como é que fala, agricultura, né? Outros processos. Lá o forte dessa época lá era o algodão, na região. Não era assim sobre na região. Na região. O forte lá era o algodão. Era tanto que lá era forte de algodão que São Felipe foi construída uma usina beneficente.
do algodão. Porque era preparado todo o algodão para ser levado para Salvador, né? Para gerar tecido, gerar aquelas coisas, né? Certo. E assim, tropas, né? E assim o senhor também falou, né, que essa usina, ela era a produção regional na época de algodão, mas atualmente qual é assim a localidade onde essa usina ela ficava instalada, né? Porque a gente que estuda a história, a gente sabe que a história ela vai estudar os processos de mudanças e permanências do espaço. Então, ali é onde hoje, atualmente, se instalava essa indústria. Eu comentei com você que fora do ar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de preservar a cultura, né? Os patrimônios históricos, as casas antigas. Eu não gosto que as pessoas destroem, que apaguem a história. Lá em São Felipe mesmo ainda tem umas 2 casas lá, uns 2 locais lá, que eu estou batalhando para preservar ainda, que é o lugar onde era a farmácia, né? Do finado Samuel, que era do finado meu tio Gué. Então aquele prédio é muito bonito, eu estou vendo com o pessoal da família para ver se recupera. Naquela época aquele comércio ali no meio não existia, aquelas casas no meio, aquele comércio ali era pouco. Ela ficava ali atrás, naqueles pontos comerciais do meio, descendo atrás. Que hoje, no local hoje, existem os moradores lá hoje, que moram lá, seu Nena, que mora lá, no local onde era essa usina, e Zé de Daci, né, que a gente chama Daci, mas a gente chama Zé de Daci, que ainda tem até uma parte lá da casa antiga deles, lá da casa antiga, mas hoje a construção nova no local, essas 2 pessoas lá. Se for alguma hora passar lá, eu tenho uma foto antiga do casarão de lá, que era no local, e depois a gente pode mostrar essa foto aí através da pesquisa, né? Sim, a gente vai estar... Nessa localidade, na rua lá depois. Isso, a gente vai estar fazendo essa exposição das fotos, né? As fotos antigas, fazendo uma comparação com as fotos atuais. E agora, só para a gente fechar, que o senhor me falou que tem interesse em fazer esse livro, mas que o senhor não tem um interesse em fazer um livro para ser comercializado, né? Então, o que levou o senhor a despertar esse interesse por escrever esse livro? E uma frase que o senhor falou que me deixou bem intrigada também é em relação à questão do patrimônio, né? Os patrimônios históricos, que o senhor falou para mim em off, que quando alguém derruba um casarão, é mesmo que está derrubando a história de um povo. Então, uma localidade, né, de uma família, né? Quando você derruba, quando eu vejo assim, até uma casa abandonada lá na zona rural, né, que eu vejo assim, aí eu fico imaginando, eu pesquiso, quem morava aí, quem era a família? A família tal. Então era uma família conhecida na época, muito famosa, muitos filhos, saiu todo mundo, outros parceiros, né? Mas aí a casa ficou lá abandonada, o cara com o terreno, aí aquela história ali, se não preservar, ela apaga, as origens apagam, quem sabe, some do mal. Então hoje, a juventude de hoje fica sem saber o passado, as coisas, por que aquelas coisas estão ali hoje? Porque teve a pessoa lá atrás que deu o início de alguma coisa que hoje a pessoa o jovem hoje está usufruindo. Mas se não tiver alguém para contar, a história some, né? Fica esquecida. Entendeu? Então, o objetivo do senhor com a escrita desse livro é preservar a história da localidade, né? Localidade. O livro tem um projeto, né? Esse livro, para mim fazer esse livro, eu tenho que parar de trabalhar. É um livro que vai levar 2, 3 anos para ser publicado. Né? Você sabe que para publicar um livro hoje tem gastos, né? E aí você vai ter tempo, mas assim, contar a história pelo que você pesquisar, mas colocar no livro que é real, verdadeiro. Você não pode inventar a história e colocar no livro. Então você tem que contar realmente a história verdadeira, mesmo que conta um pouquinho, né? Mas você está contando uma coisa que realmente aconteceu muitos anos atrás. Então o meu projeto é esse, é fazer um livro. Não quero ganhar dinheiro com o livro, quero que o livro seja divulgado pelas prefeituras, pelas escolas, né? E independente do livro ser publicado, porque eu gosto de livro publicado, independente disso, o livro vai estar também na internet também, né? Vai estar lá, o livro também vai estar lá nas redes sociais. Entendeu? Então é o meu projeto. Então, por exemplo, igual esse livro aqui, eu tenho uma cópia aqui que é das memórias do município, da capital do município de Condeúba.
Esse livro foi publicado pelo Dr. Tranquilino Levetil de Torres. Foi no ano de 1924. E no ano de 1924, ele fez esse livro, na mesma ideia que eu estou tendo agora. Que ele contou a história da época, da região da época. Então, por isso, está aqui hoje, ó, 1924, eu sei a história daquela época todinha nesse livro. Mas se ele não tivesse feito, eu não sabia nada. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero deixar para essas gerações atuais aí, principalmente quem é das nossas origens lá, né? Que inclusive. Nós estamos aqui com o senhor Adonias Leite, ele que é morador aqui do povoado de São Felipe, é um morador antigo, e hoje ele está aqui conosco para nos dar algumas informações sobre o povoado hoje e ontem. Então, o senhor pode começar a falar o que o senhor tem a dizer desse povoado que é histórico, né? É um povoado que tem um passado aí que merece muita atenção, muito estudo. Então, o senhor pode falar, fique à vontade. Pois bem, professor Adelaide e professora aqui na minha casa, é com uma grande honra que eu recebo vocês dois aqui e no presente para falar o de hoje e falar o passado, né? Portanto, eu tenho história a contar de São Felipe. A história mesmo antiga não é São Felipe, era sempre uma fazenda, um lugarejo. Há 300 anos, mais ou menos, aqui no Rio Gavião, tinha passagem de muita gente, era um lugar muito aconchegante, muito arborizado, famosa parte do Rio Gavião, uma parte muito boa geográfica. O pessoal foi aconchegante e ficando nessa região, mas não tinha povoado e nem era São Felipe, era fazenda. E aí reuniu esse povo e foi crescendo a população. Quando cresceu a população, deram de fazer uma capelinha para reunir a religião, que o povo não sabia o que era a comunidade. Aí veio gente de Condeúba, que aqui era de Condeúba, não era de Tremedal, era de Condeúba. Aí Condeúba era cidade, depois de Condeúba a cidade passou a ser comarca, evoluiu muito, a comarca precisava de distrito, e o distrito não tinha nessa data, aí por bem achou São Felipe a ser um dos distritos, e Tremedal era uma vila, era Bom Jesus de Tremedal, não era o Tremedal, era Bom Jesus, era fazenda também. Aí criou o povoado, e para criar o povoado, tinha de ter o nome na história, povoado de quê? De São José, ou São Joaquim, ou São Mateus, né? Não tinha o nome do povoado. Mas tudo sempre tem uma coisa que apresenta, né? Viajava muito tropeiro, você entendeu? Aqui na região, vindo do norte de Minas, vinha da Rio Pardo, passando aqui para o Rio Gavião, Rio de Contas, e eles ficavam, às vezes, vice-versa, para retornar 6 meses à terra deles. E no chegar aqui nessa região, tinha um tropeiro, muito amigo, ficou sendo amigo do pessoal dessa comunidade, né? Mas sem nome o povoado. Aí, quando veio o povoado, aí procuraram, como vamos fazer o cara colocar o nome? Falei, não, mas aí vamos fazer o seguinte, esse tropeiro é quem está sendo o dono daqui, pode desse lugarejo. Fez freguesia, vende, fez uma lojinha, certo? Vendia tecido, outras coisas. Aí falou, esse tropeiro é Felipe. Felipe é que vai dar o nome aí. Aí o povo vai e faz, vamos fazer uma reunião. Fizeram uma reunião aí, aparentemente muita gente, não, vai ficar aqui esse povoado São Felipe. Porque Felipe é o primeiro homem que está tendo aqui da região que representa. Aí ficou São Felipe por causa desse tropeiro. E daí para cá o São Felipe era o que criou o povoado de São Felipe, porque tinha bastante casa, mas era ia crescer para povoado, mas não podia ter o nome, porque não tinha. Aí veio o nome de São Felipe por causa desse tropeiro. Ok. Bem, seu Adonias, o senhor falou que aqui também já foi palco de uma revolta, né? Que revolta foi essa? Essa revolta foi a crise que teve, como eu estou falar, de Salvador. O governo estadual não aguentou ficar com tanto preço que tinha nas penitenciárias. Aí
preso com prisão preventiva, prisão domiciliar, todo tipo. Então, ele sempre tinha seus processos, era condenado. Aí o governo segurou os documentos de todos e falou assim: vocês vão sair 500 pessoas aí, pode ir zoar aí na Bahia, onde vocês acharem comer, como, onde gastar o dormir, dorme, você entendeu? E quando tem o tempo de retornar, para poder tornar a ficar na penitenciária. Eu acho que ficaram mais ou menos, acho que foi o prazo de 6 meses. Os 6 meses eles voltaram. Passaram por aqui, mataram boi, chegaram na fazenda, derrubavam um boi, só dava para fazer um almoço, 500 pessoas, não vinha tudo de uma vez, eles vinham dividindo em grupo, 200 pelo campo, 200 Paraíbas, 100 por aqui. Tremedal mataram 2 em Tremedal, eles não quiseram estar em Tremedal, então vai derrubar 2, mataram 2 revoltosos em Tremedal. Aí o pessoal ficou naquela. Aí quando passava a noite, chegava numa fazenda, chegava à noite, tinha o cara que era bom laçador, falava assim com os outros: vamos matar um boi, já está doido, eu vou laçar, pego lá. Jogava o laço, o boi passava. Quando o boi passava, aí o outro vaqueiro falava assim: segura o laço lá na frente que eu perdi o laço, que o boi é murcho, aí é para laçar por chifre, não tem chifre. O lá já fazia o outro lá, laçava. Já tinha até essa experiência para lascar, senão ficava com fome. Porque aí laçava jogando para laçar pelo chifre e laçar pela cabeça. Segurar e matava. Isso aí foi qual ano mesmo? Em 1926. Já foi ontem. Eu já tinha aqui o São Felipe criado. Ok, então muito obrigada, seu Adonis. De nada, disponha à vontade. Já! Olá, meu nome é Maurício, eu sou professor e biólogo. Eu vou falar um pouco sobre a Serra do Catitu, que está localizada em Tremedal. Então, foi conduzido um estudo sobre o levantamento de lepidópteras, que são borboletas e mariposas, lá na Serra do Catitu, que tem como biomas, né, ecossistemas, a floresta ripária, a caatinga, o carrasco, e tem aí essas áreas em bom estado de conservação. Já. A Serra do Catitu, em Tremedal, ela tem como um clima semiárido, é seco durante a primavera e tem chuvas no verão. E o estudo conduzido, que foi perto da fonte do Olho d'Água, onde tem a nascente do rio, a gente identificou 24 espécies de borboletas e mariposas, e elas dão uma dica, né? Elas dão informações sobre como está esse ecossistema. Então, são animais que fazem polinização, são responsáveis pela reprodução das plantas, e também dão dicas de como é que está o estado de conservação daquele lugar. A partir disso, nós preparamos aulas sobre educação ambiental. Então, a partir desses dados de levantamento de borboletas, fizemos um aulão comunitário na comunidade do Quati, em Tremedal, né, que fica aí nessa região que está localizada a Serra do Caititu. Conduzimos as pessoas, os moradores, para essa aula. Tivemos a presença também de alguns colegas meus biólogos e professores da UESB, e falamos da importância da conservação desse lugar. Então, existe um grupo chamado Grupo Tremedal Ecológico, desde 2014, que faz esse trabalho juntamente com a população em busca de criar a unidade de conservação da Serra do Catitu em Tremedal, que será muito importante para a região, pois vai conservar esses ecossistemas que são tão importantes. Então, as borboletas e mariposas, esse levantamento faz com que a gente tenha aí respaldo científico para a conservação desse espaço que é tão importante para a cidade e para a região. Olá, tudo bem? Hoje iremos falar de um povoado muito importante, o povoado de São Felipe, que se localiza a 22 quilômetros da sede do município de Tremedal. Vamos conhecer alguns pontos. Agora vamos mostrar um pouco da igreja para vocês. Muitos já conhecem a história da nossa igreja. Não se sabe ao certo em que data foi construída, mas dizem que ela já tem mais de 200 anos. Em um manuscrito disse que fizeram a reforma em 1862. Dizem os povos mais velhos que os tropeiros chegaram até essa capela, que é onde fica o Santíssimo. Ali está Nossa Senhora de Saúde e Glória, que é a nossa padroeira. Ali se localiza uma telha cheia de assinaturas
Quando foi reformada, o povo achou essa telha cheia de assinatura. Ali tem algumas moedas antigas também. Dizem os povos mais velhos que essas 3 pessoas que estão enterradas aqui foram as 3 pessoas que moraram aqui. Esse aqui é o sino que quando as pessoas morrem, eles tocam para avisar o povoado. Isso é... Aqui é a vista de cima do interior da igreja. Agora fala um pouco daqui. Aqui é a vista de São Felipe. Um pouco da vista de São Felipe. Estamos aqui no Ceasa, onde ocorrem as festas juninas, festas de fim de ano, e onde atrai muitas pessoas de várias regiões. Estou aqui no centro do povoado de São Felipe, onde eu vou estar mostrando os pontos comerciais aqui, pizzaria, bares, oficinas, mercadinhos, e aqui é o famoso Ceasa. Essa é a antiga casa de farinha do povoado São Felipe. Esse é o interior da fábrica de farinha que está inativa. Esse aqui é o postinho de medicamentos de São Felipe. Esse aqui é o PSF de São Felipe, que foi inaugurado na primeira gestão de José Bahia, que atende o povoado de São Felipe e outras regiões. Aqui em São Felipe temos as casas populares, que também é conhecido como casinhas. Se você quiser aquele pãozinho quentinho, aqui em São Felipe tem a padaria DL. Se você quiser lazer, Temos o clube Tô à Toa. Oi? Esta é a quadra coberta de São Felipe, que atende a população e a escola, que foi inaugurada em 2019. Para refrescar esse calor, temos esta sorveteria aqui em São Felipe. Aqui estamos diante da quadra antiga de São Felipe, que já foi usada não somente pela escola, mas também pelo cidadão de São Felipe. Este é o cemitério de São Felipe, que fica bem próximo à escola. Olá pessoal, estamos no local que já foi uma usina de algodão. Alô pessoal, aqui foi a primeira farmácia do povoado de São Felipe, que vendia remédios antigamente. Aí o dono morreu, agora está fechada. Estamos diante da primeira e única igreja evangélica do povoado de São Felipe. Olá pessoal, eu estou aqui na antiga escola do povoado de São Felipe. Os primeiros professores dessa escola foram Etelvinho e Dalvadísio. Antigamente as aulas funcionavam nas casas.
Agora estou aqui na atual Escola Municipal Leonel Pereira II. Tem como diretora a professora Cássia e o vice-professor Fabiano. Como coordenadores, os professores Juvaelson e Fabiana. A escola funciona nos períodos matutino e vespertino, ao pré-1 ao 9º ano. EJA noturno e temos os melhores professores. Na secretaria temos Kelly, Zenilda e Thalita. A escola atende a 255 alunos. Possui 7 salas de aula, cozinha, diretoria, secretaria, sala dos professores, sala de leitura, 4 banheiros. Esse é o pátio da nossa escola. Essas são as nossas hortas, feita e cuidada pelos alunos da Leonel Pereira. Essa é uma das nossas salas de aula. Pode parar. Na cozinha temos Graça, Zânia e além o pessoal de apoio.